rebeldes e obedientes. Desde a escola, rebeldes e obedientes são dois grupos que se interinfluenciam e disputam diferentes situações. Claro que os obedientes recebem, em geral, melhores notas, são mais valorizados pela escola, mas é claro também que os rebeldes são mais valorizados pelos próprios alunos, já que eles sempre possuem na Terra uma aura de fascinação, parecendo que tem mais personalidade, que tem mais identidade, que tem mais força. Não é assim? É que o ambiente da Terra valoriza a rebeldia. É que a obediência da Terra é também uma adaptação, muitas vezes uma hipocrisia. Ambos os polos, ambos os grupos, como não poderia deixar de ser, refletem o nosso primitivismo. Porque o polo da atividade, assim como o polo da passividade, são ferramentas que devem estar à disposição do ser. Siddhartha Gautama precisou se rebelar contra o seu pai no ato fundamental da sua iluminação, para então aprender a obedecer o influxo, as energias, aprender a receber as lições da vida. Assim também, Francisco de Assis precisou desobedecer o seu pai, os condicionamentos do seu tempo, de guerra, de ganho, de exploração financeira, política e violenta. Os mais pacíficos, os mais calmos, os mais harmônicos perante a humanidade, Buda, São Francisco, Mahatma Gandhi, todos eles aprenderam o momento de esperar e o momento de rebelar. Não necessariamente se rebelando contra alguém, não se retendo naqueles que simbolizavam o modelo que precisava ser superado, apenas apartando-se do rebanho, da massa, agindo de acordo com a sua consciência e seguindo. Fundamental para todos nós da Terra, uma humanidade que foi formada basicamente de rebeldes, exilados de outros planetas, que não se mostraram à altura da mudança que se fazia, e estando lá já como rebeldes, vieram à Terra
alguns deles reforçando a sua rebeldia. Se hay gobierno, eu sou contra, há um ditado famoso em espanhol. Tudo que é autoridade é questionado, é duvidado, é brigado. Não é verdade? Na passagem de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 4 e 5, um dos povos mais rebeldes, exilado de outros planetas que fizeram a sua própria evolução, muito inteligente, mas muito desobedientes, os judeus, foram inimigos do cristianismo, mas também foram amigos. O próprio Jesus era judeu, Paulo de Tarso, todos os apóstolos praticamente, não é? Isso quer dizer que dentro de nós há as duas forças. Como foi que elas agiram? Como foi que reagiram ao chamamento de Paulo, Silas e amigos? Diz a passagem: e alguns deles creram. Eles foram até a sinagoga, pregaram, e alguns deles, judeus, creram. E ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. Rebeldes e obedientes disputando ao tempo de Paulo de Tarso, rebeldes e obedientes disputando ao longo de toda a história, rebeldes e obedientes disputando agora a influência sobre as mentes indecisas nesse momento de transição planetária. São como vírus, as células viróticas, as células de defesa do corpo. Elas convivem porque até certo ponto os vírus, multiplicando as células de defesa, fortalecem todo o corpo, que depois tem condição de neutralizar, de diminuir a quantidade dos próprios vírus. São mutuamente fortalecedores, mas até certo ponto. Quando os vírus se enrijecem, quando a rebeldia se torna mais agressiva, gerando dores desnecessárias, ela precisa ser levada a outros corpos, a outros planetas, onde por um tempo prevalecerão para viver a verdade, segundo a qual a vitória exclusiva de uns na violência, na opressão, na dominação e na manipulação é a derrota de todos. Por serem muito teimosos, precisam viver o seu projeto, sofrer o seu projeto,
até que um dia também se cansem da rebeldia. Agora, na transição planetária, vivemos muitas dores. Para acelerar alguns desses indecisos e alguns dos rebeldes e alguns dos que aceitam. Os que aceitam demais com as dores precisam ser mobilizados à ação, ao serviço compassivo. Os rebeldes que brigam com tudo, que param qualquer ação mais proveitosa para atacar, criticar, são convidados pelas tragédias a atuar pelo serviço compassivo. E com eles arrastam, ensinam, exemplificam para aqueles que ainda não se cristalizaram, nem como rebeldes, nem como passivos. É assim que mesmo o tratamento de choque, mesmo no momento extremo, a convivência despertará a muitos. Ao mesmo tempo que caracterizará aqueles que se mantenham teimosos, que exigem da vida repetir, como os alunos que resistiram ao aprendizado, e reiniciarem suas lições. Nunca como punição, mas como novas oportunidades, porque Deus nunca desiste de nós. Tomemos nossa decisão já. Estudemos e observemos nossa rebeldia, a rebeldia do mundo, e a aceitação, a passividade do mundo. Superando-as todas através do serviço compassivo, da fraternidade que se coloca no lugar do outro. E isso certamente nos expandirá. Ótimas expansões para vocês e para mim. Até a próxima.